É melhor viver numa pequena casa, dirigir um carro pequeno, ter um pouco de dinheiro, algumas roupas, o suficiente para comer e um pouco de trabalho, do que ter tudo que o mundo tem para oferecer e ser absolutamente miserável. E é aí que muitas pessoas estão. Mensagem de hoje: a trajetória de uma vida miserável. Eu sempre encontro gente miserável. Eles vêm de todas as esferas sociais. Alguns deles são ricos, outros pobres. Alguns se vestem bem, outros não. Alguns deles têm posição importante no seu trabalho, outros exercem atividades corriqueiras, escada na mão. Alguns vivem em lugares pequenos e insignificantes, outros moram em mansões extravagantes. Alguns têm muitos honrosos títulos. Mas todos eles têm uma coisa em comum: são miseráveis. Se você perguntar-lhes por que são miseráveis, eles não sabem responder. Eles apenas sabem que são. Isso é verdade para mais pessoas do que você e eu poderíamos supor. Eles não sabem como acabaram lá. E pior, não sabem como sair. Eles estão apenas lá. E se perguntam: o que fiz eu para chegar aqui? E muitas vezes estão com raiva, se sentem quebrados, não se sentem como se alguém se importasse com eles, se sentem vazios e inúteis, vivendo um dia de cada vez. Não importa o que eles têm ou deixam de ter. Você reúne todo esse grupo e pode ver uma mudança na roupa, ou no lugar onde vive, ou que tipo de carro dirige. Mas se você pudesse ver o coração deles, veria quão miserável é a sua existência. Alguns deles têm 2 esposas e algumas mulheres, mais de um marido. Mudam de um posto de trabalho para o outro. E se você lhes perguntasse o que seria necessário para fazê-los felizes, eles não saberiam responder. Assim, seu futuro parece escuro. Esta passagem da Escritura que desejo considerar é um bom exemplo e uma grande lição que Jesus ensinou. E quem você é e onde quer que esteja, qualquer que seja a sua condição, se você está infeliz ou o que quer que seja, ouça atentamente o que Jesus disse e o que eu vou dizer a seguir. O 15º capítulo de Lucas traz uma das histórias mais conhecidas que Jesus contou. Vamos começar no versículo 11 do capítulo 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Era o pior trabalho para um moço israelita. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quero que você observe as etapas. Muita gente sabe onde está, mas não sabe como chegou lá. E muitos deles sabem onde estão e como chegaram lá, mas não sabem como sair. Porque todos nós podemos ver a nós mesmos em alguma parte dessa passagem da Escritura. Talvez não como uma família rica e tudo aquilo, mas tanto quanto pode ser vaga a nossa resposta ao que está acontecendo. E assim, quando olho para esta passagem e tento pensar como ele chegou lá, quero mostrar-lhe como foi que ele chegou lá, mas quero mostrar-lhe também como sair. Tudo começou com uma sensação de estar insatisfeito. Ele pertencia a uma família rica. Tinha tudo o que desejasse, mas ele tinha ouvido algumas coisas acerca de outros lugares muito divertidos, onde brincadeiras e tudo mais estava acontecendo. E quanto mais ele ouvia, mais insatisfeito se sentia. Ele olhou em volta para ver o que tinha, mas então ele pensou no que poderia ter. Veja isto, não só o que você tem, mas o que você poderia ter. E ele pensou em como seus amigos estavam desfrutando de tudo aquilo. E ele estava aqui nessa plantação de muita riqueza, mas ele sentia que lhe faltava alguma coisa. Assim, o passo número 1 foi que ele ficou insatisfeito. E assim, então, isso acontece na vida de uma pessoa. O segundo passo é começar a desejar outra coisa. Eu vou ver o que está lá e, ele começou a pedir outra coisa. Eu gostaria de ter mais amigos e gostaria de ter um monte de diversão. E eu poderia ter o dinheiro para me divertir com os amigos e farrear como desejo. Os seus desejos começaram a se multiplicar. Uma coisa que eu lhe digo é isso. Se você tem um forte desejo, observe bem isso. Se você tem um forte desejo de fazer qualquer coisa ou de ir a qualquer lugar com qualquer pessoa, certifique-se de pedir isso a Deus em primeiro lugar, antes de tomar qualquer decisão, porque ele visualizou a diversão e a liberdade. E para algumas das coisas que ele visualizava havia restrições. Pai e mãe não estão mais lá, ninguém para lhe dizer o que fazer. Assim, os desejos começaram a aumentar. Ele nunca parou para fazer a pergunta: será isso consistente com a vontade de Deus para a minha vida? Esta é a pergunta que muitos não conseguem fazer. Eles tomam decisões precipitadas, ficam em apuros, ficam infelizes e odeiam a própria vida e nunca param para pensar: como cheguei a esse ponto? Eu nunca fiquei nesta situação. Como vim parar aqui? O desejo é uma coisa muito perigosa se não for contido, se não for santificado pela presença de Deus, pelo poder e pelo desejo dele. O desejo é uma emoção poderosa. Ele nos leva a fazer coisas impressionantes. As pessoas criam coisas incríveis pelo desejo de criar e a fim de ajudar os outros. Em outras palavras, há um monte de coisas maravilhosas acerca do desejo, mas enquanto ele está controlado. Então, o moço começou a pedir coisas que não possuía. Ele não fez a pergunta: estou muito melhor aqui do que onde meus amigos estão? Como será viver a vida lá fora? E assim, você sabe o que aconteceu? Chegou um momento em que ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não tenho de viver dessa maneira. Vou ter o suficiente para viver da maneira que quero viver, ter o que quero ter. Então, eu não quero viver dessa maneira. Isso me lembra de outra mentira do diabo. E o diabo tem muitas mentiras. Quero que você se lembre por um momento. Você não tem que recorrer a uma dessas mentiras. Quando Satanás estava falando com Eva, veja aqui o que ele disse. A serpente disse à mulher: você certamente não vai morrer. Em outras palavras,
Se você comer esta fruta, você não vai morrer. Você será parecido com Deus. Você certamente não vai morrer. Esta é a armadilha de Satanás. Você acha que essas coisas acontecem com as outras pessoas, mas não vai acontecer com você. Você não precisa se preocupar com essa parte. Você só precisa se divertir. Você precisa ficar longe das restrições de seus pais. Você só precisa viver a vida livremente e fazer o que você quer fazer, ir para onde você quer ir, ver o que você quer ver, ter quem quiser ter. Então, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de se afastar de Deus. Então, veja isso com cuidado. Você acha que isso não acontece com você, de fazer essa escolha. Você olha para as suas circunstâncias e opta por algo diferente. Assim, a decisão foi tomada. Então, ele tomou a decisão de sair de casa. Era perfeitamente legal ele pedir a sua parte da herança e assim por diante. Seu pai fez a partilha entre os dois filhos, mas aqui está o problema. Quando você se afasta de Deus, você não tem nenhum apoio na vida. Você está apenas aqui ou apenas lá. Agora, ninguém vai querer admitir, mas eles estão aqui e estão lá, e olham para isso e olham um para o outro. Se você não sabe, eu vou lhe dizer o que é. Eu tenho estado neste púlpito por muitos anos, mas se você colocar uma venda nos meus olhos e me fizer andar nesta plataforma, eventualmente poderei estar de cara no chão. Porque essa é a forma como a vida é. Deus nos quer ligados nele. Ele pretende que fiquemos conectados porque ele é o nosso Pai Celestial. Mas quando você toma a decisão de partir, o que acontece? Bem, o que acontece é, antes de tudo, a busca do prazer. Bem, agora estou longe de meus pais. Ninguém sabe o que estou fazendo. E assim, uma das primeiras coisas que quero fazer é conseguir uma mulher de boa aparência. Você diz, onde é que isso está na Escritura? Vou lhe mostrar exatamente onde está. Está no versículo 30, o único pecado que seu irmão mais velho disse ao pai, onde o pródigo estava. Esbanjou os teus bens com as prostitutas. Então, ele podia ter todas as mulheres que quisesse. Ele podia ir a qualquer lugar que quisesse, fazer o que quisesse e tudo parecia bem. Satanás é tão astuto que fez que o moço se esquecesse de contar o seu dinheiro. E depois de um tempo, seus amigos começaram a deixá-lo, porque, veja isso, todos falsos amigos não permanecem ao redor quando o dinheiro acaba. Eles não. Então, tudo estava ótimo. Ele tinha muita liberdade, divertimento, finanças e amigos, mas não havia lugar para Deus em sua vida. Ele conseguiu o que queria. Ele queria liberdade sem restrições e tudo. Bem, isso é o caminho do diabo para destruir você. Veja isso. Você pode ter o que quiser, sempre que desejar a coisa errada. O diabo está à porta, dizendo, segue-me. A vida sem restrições. Então algo acontece. A Escritura diz neste capítulo que desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Vejam o versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome. Então pense nisso. Quando você não tem nada, você tem que parar e pensar. Você tem que parar e pensar, como cheguei a essa situação? Quantas vezes já ouvi alguém dizer, esta é a história da minha vida, como cheguei aqui? Eu posso dizer-lhe como. Você começou com o descontentamento. E você vai para a direita e para a esquerda, um passo de cada vez. E a razão pela qual eu quis colocá-lo em palavras simples é porque
Quando uma pessoa reconhece o passo que deu na vida para levá-la aonde está, ela pode agir da maneira certa para sair dessa condição e posição em que está. Eu tenho certeza de que não só muitos de vocês que estão ouvindo ou assistindo já se sentiram como o filho pródigo. Em algum lugar nesta lista, você poderia dizer, isso é onde eu estou. Talvez você ainda não tenha pensado como chegou lá, mas eu realmente estou explicando como você chegou. Você começou com um simples desejo e, em seguida, passo a passo, você se sentiu desiludido. As coisas não funcionam. Você pensou, se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu tivesse aquilo, eu ficaria feliz. Se eu tivesse isso. E o que acontece? No processo de pensar, de planejar a obtenção de algo que não é a vontade de Deus, você gasta o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro e o seu talento fazendo o quê? Desperdiçando em coisas que não edificam. Lembre-se, cada vez que o relógio bate tic-tac, 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 você está perdendo o seu tempo. Que não volta. E a vida continua. O relógio continua correndo. Seu dinheiro continua diminuindo. Seus amigos vão se afastando e se vão. Em pouco tempo você está no fundo do poço. Como você chegou lá? Um passo de cada vez. Você nunca o procurou com os meus olhos. A Bíblia diz que ele está se acabando no chiqueiro. Se você tem a minha idade ou menos, não faz diferença. Eu cresci ao lado de uma fazenda e aquelas pessoas que estavam em algum lugar na linha de parentesco comigo, elas tinham vacas, cavalos e muitas coisas. E também tinham porcos. E um dia, um homem da fazenda me disse, você gostaria de ir comigo até o chiqueiro levando comida para os porcos? Eu disse, comida para os porcos? Ele disse, sim, vamos juntando tudo o que sobra de comida durante vários dias e então levamos para os porcos. Eu fui com ele até lá. Tudo aquilo muito sujo, resto de comida que termina naquele coxo e os porcos correm para comê-lo. Eu nunca vou esquecer. Pensei comigo mesmo, essa é a maneira como algumas pessoas vivem. Parecia bom para os porcos. Ouça com atenção. Quando você, em algum momento da vida, está tentando satisfazer-se com algo que não satisfaz ninguém, você está no chiqueiro, comendo comida de porco. E é aí que muitas pessoas estão. E se você perguntar a uma delas, bem, como você chegou aqui? A resposta será, eu não sei como cheguei aqui. Bem, então é como lhe mostrei. Primeiro de tudo, você começa com um desejo. E então você vira para a direita e para a esquerda, e você está em desespero, perdeu tudo. Observe que a Escritura diz, caindo em si, ele fez uma reflexão. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me pergunto se você não é uma dessas pessoas que está vivendo uma vida de porco. Você se pergunta, como vim parar aqui? A resposta é como o pródigo chegou lá. Mas ouça o que ele disse. Ele olhou ao redor e viu que todos os porcos comiam. E viu que eles estavam comendo. Eles não estavam comendo lavagem. Eles estavam comendo vagens de alfarrobeira que caíam de uma árvore. Mas ele e os porcos estavam juntos. Para um rapaz judeu, cuidar de porcos era algo tão baixo que você não pode imaginar. Ele olhou ao redor e disse, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai. Ele diz o que vai dizer a seu pai. Ele tomou uma decisão. Veja isto, muitas pessoas aqui estão sendo devoradas pelas misérias da vida.
Mas o homem sábio e a mulher sábia percebem onde estão e vão dizer: eu vou me levantar e vou dizer ao meu Pai Celestial que eu pequei contra o céu e perante ele. Foi o que o rapaz disse: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para seu pai. Eu amo esta parte e mal posso controlar minhas próprias emoções. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Agora me lembro como ele saiu. Ele saiu em um Rolls Royce e voltou para casa a pé. Ele saiu vestido como se estivesse indo para uma festa e chega à casa em farrapos. Ele saiu de casa bem aprumado e está voltando arqueado. Não sei quantos anos ele tinha ao sair de casa, nem com quantos anos ele voltou. Imagine o pai olhando para a estrada e talvez perguntando: como estará o meu filho? Gostaria tanto de saber onde ele está, depois de tanto tempo. Queria muito ouvi-lo. Então ele nota alguém vindo pela estrada. Ele presta mais atenção e diz: o andar dele parece familiar. De repente ele reconhece: o filho está voltando para casa. Um homem digno não correria em público. Eu amo isto. Jesus disse que o pai saiu correndo. E quando se aproximou do filho, este tentou confessar seu pecado e dizer ao pai o que ele tinha feito. E ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mesmo digno, nem sequer sou mesmo digno. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não disse: confesse, arrependa-se. Ajoelhe-se, seu, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. É assim que Deus é, disposto a perdoar, disposto a limpar, disposto a dar-lhe uma segunda chance. Mas você tem que pedir a ele, você tem que voltar, você tem que fazer o que o pródigo fez. Tomou uma decisão: vou me levantar e vou para o meu pai. Como você chegou aonde está não é a questão. A questão é como sair. É a rendição, o arrependimento e a confissão de seus pecados. Eu lhe digo que Jesus irá levá-lo de volta ao lar agora. Quem quer que você seja, onde quer que esteja. Eu sei a razão. Jesus disse que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, que colocar a sua confiança nele, terá o dom da vida eterna. Você pode ter tudo isso imediatamente. Vamos orar juntos. Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por não contar os nossos pecados. Obrigado por não confrontar as nossas boas virtudes com as nossas más qualidades. Obrigado por estar disposto a nos perdoar. Obrigado por nos tirar exatamente de onde estamos e realizar em nós uma mudança que vai durar para sempre. Agora, quero fazer uma oração por você, por quem você é. Não sei onde você está nesta lista. Se você fizer essa oração comigo, Deus vai revolucionar a sua vida. Eis como você deve orar a Ele. Pai Celestial, desobedeci a Tua palavra. Pequei contra Ti. Estou miseravelmente perdido. Estou pedindo que perdoes o meu pecado, não por causa de promessas que eu faça, mas porque Teu Filho Jesus pagou no Calvário o preço do meu pecado. Estou pedindo que me salves, em nome de Jesus.
Amém. Você ora essa oração para ser salvo, mas você pode dizer: bem, eu fui salvo há muito tempo. Então, aqui está a oração que você deve fazer. Pai, eu tenho sido um filho rebelde, renegado. Eu achava que sabia melhor do que o Senhor e estraguei tudo. E Deus, eu não só estraguei tudo para mim, há outras pessoas cujas vidas estão quebradas por minha causa, por causa do que eu fiz e da maneira como tratei essas pessoas. Preciso ser perdoado de um monte de coisas. Estou pedindo para ser perdoado por Ti, porque Tu disseste que me perdoaria. Estou pedindo não apenas o perdão, mas para que Tu me dês um novo começo, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.